Olá pessoal, graça e paz a vocês que estão aí ligadinhos com a gente, já na nossa célula online, é isso mesmo, hoje tem novidade aí para vocês que estão nos assistindo, estamos aqui diretamente da nossa igreja, transmitindo aí para vocês a nossa célula, que nós costumávamos reunir presencialmente todas as quartas-feiras, algumas células na quinta, mas hoje excepcionalmente nós estamos aí unidos, juntos, através aí dessa transmissão para a nossa célula online. Eu sei que você já está na expectativa, para esse nosso momento juntos aqui. Nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos ter esses momentos com muitas novidades boas para vocês que estão nos acompanhando aí através do Facebook, tá bom? Você que já está conectado com a gente, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, você que está em casa. Eu quero pedir uma coisa para vocês, Pegue o seu celular e você vai compartilhar com a sua célula, você vai compartilhar aí com as pessoas que fazem parte do seu grupo pequeno, essa nossa transmissão. Então, manda lá o link do Facebook. Infelizmente nós não estamos com a transmissão pelo YouTube hoje, ok? Mas somente pelo Facebook. Então compartilhe o link com as pessoas aí da célula, que eu tenho certeza que todos e todas vão ser edificados a partir desse momento. Eu queria pedir uma coisa aí para você que está me acompanhando, que você participasse aqui através do Facebook do nosso estudo, do momento que nós vamos ter aqui de compartilhamento da palavra. Então, você que está aí, é o meu convidado, nosso convidado, para você participar, para você mandar o seu recado. A gente vai falar sobre um tema muito interessante, nós vamos falar de um tema que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivenciando, Você está aí em casa, isolado, As nossas células não estão podendo se reunir, mas nós vamos falar de um tema bem interessante e eu quero pedir então que você participe, que você interaja. Daqui a pouquinho já vou apresentar para vocês quem está aqui comigo, para nós termos esse momento de compartilhamento, momento especial. Então, desde já, eu faço esse convite para vocês participarem aí conosco da nossa célula online. Combinado? Quero agradecer a todos vocês aí pela participação que nós estamos tendo. Eu convido você para nós termos um tempo de oração, iniciando aqui a nossa célula, como a gente sempre faz, nós queremos então já abençoar a vida de vocês que estão aí nos acompanhando através dessa transmissão. Feche os seus olhos junto comigo e nós vamos orar ao nosso Deus nesse instante, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós estamos tendo aqui, tempo de compartilhamento, tempo, Senhor, de edificação, tempo, Senhor, de estarmos aprendendo a Tua Palavra, e nós queremos já abençoar, Senhor, cada líder, queremos abençoar, Senhor, cada grupo que tem se reunido, Senhor, ou que nesse momento se junta, mesmo que de forma virtual, para acompanhar, Senhor, essa transmissão. E nós pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um, a vida de cada uma que nesse momento estão nos acompanhando de casa, que estão assistindo essa transmissão, e que, ó Deus, a Tua graça os alcance e que o Teu amor os abençoe nesse tempo, em nome de Jesus. Pessoal, se liga aí nesse vídeo que você vai ver a seguir.
aqui na nossa célula online. Isso mesmo, é com essa alegria que eu estou aqui nessa noite para juntos louvarmos e bendizermos o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Pega seu celular aí, já compartilhe com as suas pessoas que estão com você no seu Facebook, para que mais gente possa participar desse tempo abençoado. Então, juntos vamos louvar ao Senhor. A primeira canção que nós vamos louvar é uma canção que eu amo muito. Eu tenho certeza que você também que está aí me assistindo, nos assistindo, também gosta bastante, que é Maravilhosa Graça. Então cantemos assim, ó. Maravilhosa graça, teu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, para sempre eu canto o que fizeste a mim. Com alegria, vamos chamar o Senhor. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz, sacode a terra, em sua presença não há palavra, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, para sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem é o Rei? Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão o filho seu? É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, para sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus. Cante na sua casa. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, só Ele é. Digno é o Cordeiro que a morte... Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, só Ele é, só Ele é. Maravilhosa graça, teu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, para sempre eu canto o que
que fizeste a mim. Pra sempre você canta o que Ele fez por ti. Eu posso ter certeza no meu coração que aí na sua casa você deve ter cantado também com alegria, porque essa canção é uma verdade. Se não é a maravilhosa graça de Deus por nós, estaremos perdidos. E a próxima canção tem tudo a ver com essa graça maravilhosa, que diz assim: antes de eu falar ou de eu cantar, Ele já olhava para mim. Cante essa canção nessa casa em nome de Jesus. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Cante, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ele é Jesus, Ele é Jesus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Cante, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ele é Jesus, o nosso Salvador, nosso Redentor. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Ele traz, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas,
destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Convido você ir na sua casa a ter esse tempo de gratidão. Nós estamos em célula nós também oramos. Oh, que saudade de orar com meus irmãos. Aqueles tempos preciosos de oração. Eu quero voltar a viver isso agora, mesmo à distância, como você que está me assistindo nessa noite. Comece a agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado pelo teu amor, Senhor. Pelo teu amor, Senhor. Pelo teu amor. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Só pra me encontrar. Só pra me encontrar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque em meio, ó Pai, a essa crise nós podemos, ó Pai, estar em comunidade, Senhor. Embora não presencial, Deus, mas virtualmente. E nós podemos sentir, ó Pai, a mesma presença que nós sentimos quando nós estamos reunidos, ó Pai, em grupos pequenos. O amor do Senhor, ó Pai, nos abraçando. A união, ó Pai, sendo verdadeira. Oh, Jesus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, não mede esforços para nos abençoar. O Senhor não mede esforços, ó Pai, para derramar sobre nós a tua graça e o teu amor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor, Senhor. Oh, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99, olha aqui pra mim, ó, só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Jesus, por esse tempo de louvor. Obrigado, Jesus, porque nós podemos contemplar a tua presença aqui neste lugar. E te pedimos, ó Pai, continue a falar conosco nessa célula, Pai. Queremos sim, nessa noite, ter um encontro verdadeiro contigo, ó Pai, como nós temos vivenciado nesses últimos dias, ó Pai, de uma forma online. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém? E glória a Deus. Deus abençoe.
E aí, pessoal, espero que você tenha louvado ao nosso Deus aí, né, na sua casa. Espero que você tenha passado esse tempo aí junto com a sua família e compartilhando, né, desse momento especial com as pessoas aí que fazem parte da sua célula. E a gente quer agradecer ao grande número de pessoas que estão assistindo a gente, pessoas que têm participado aí das nossas células e pessoas que não costumam participar, mas eu queria que você sentisse aí em casa esse gostinho, né, do que é participar de uma célula, do que é participar de um momento de discipulado. E a célula, ela tem por objetivo o cuidado, né, o cuidado um com o outro. E é exatamente nesse tempo de isolamento, nesse tempo de pandemia, de tantas incertezas que a gente está vivendo, eu entendo que esse é um tempo da gente cuidar um do outro mesmo, que seja à distância, não é verdade? Então, compartilhe aí desse estudo que nós vamos ter a partir de agora e repito, contamos aí com a sua participação, contamos aí com os seus comentários, tá? Estamos esperando aqui com muita alegria a sua participação da nossa célula online. E também, se você está gostando desse formato, se você está gostando aí dessa transmissão, você pode dar um joinha, né? Você pode curtir aí, dizer, olha, estou gostando, está me fazendo bem, né? Então, a gente quer ter esse retorno aí de vocês que estão acompanhando essa transmissão. E eu disse para vocês que hoje nós teríamos um convidado para participar aqui da nossa célula online. A dica que eu posso dar é que ele é um dos líderes aqui das nossas células. Vou dar uma outra dica, ele é líder da célula de homens. E o convidado, quero convidar ele para estar vindo aqui, né, sentando aqui, o Ronaldo. Seja bem-vindo, Ronaldo. Graça e paz, boa noite. Tudo bem? Graça e paz, irmãos. Graça e paz, pastor Felipe. Tudo bem, graças a Deus. Muita alegria que a gente vem aqui participar dessa célula online e glorificando a Deus aí pela oportunidade de estarmos aqui juntos, chegando aí a tantos irmãos, né, utilizando essa tecnologia, para a gente poder falar um pouquinho aí sobre a palavra de Deus, mostrar que as nossas células continuam vivas, sim, firmes, e nesse momento de dificuldade é a hora que a gente se supera para poder continuar caminhando, né? Exatamente, o Ronaldo disse tudo aí, o objetivo nosso é esse, nós estamos realmente compartilhando com vocês aí de casa uma palavra de reflexão, mas também uma palavra de fortalecimento. Afinal de contas, Ronaldo, o tema que a gente vai falar aqui, um pouquinho nessa noite, tem a ver com o período que a gente está passando aí. Aliás, muitos países aí de forma muito mais efetiva, né? Aqui é a questão do sofrimento. Então, aí eu começo perguntando para você em casa, se você quiser participar, o que você entende por sofrimento, né? Eu entendo que o sofrimento é algo que realmente assusta as pessoas. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de passar por perseguição, ninguém gosta de passar por enfermidades, mas e o que a Bíblia fala a respeito do sofrimento? Será que na Bíblia todos os personagens foram 100%, tiveram uma vida perfeita? E não é isso que a gente vê. Exatamente. Inclusive, é um momento, né, à luz da Bíblia, nós estamos vivendo um momento onde nós poderemos mostrar para o mundo como nós, cristãos, nos portamos mediante essa dificuldade, né? O mundo inteiro hoje, ele se refere a esse momento como um momento de sofrimento, como um momento de grande dificuldade, como um momento de privação. E o que a gente vai tentar mostrar aqui, à luz da Bíblia, ao longo das histórias, de toda a experiência, de toda a lição que a Bíblia nos traz, é como nós cristãos devemos nos portar e influenciar o mundo, fazer com que as pessoas que ainda não reconheceram ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como é que eles podem ver nas nossas atitudes, na nossa postura, uma forma de incentivo, uma forma de exemplo, e possam tentar se aproximar cada vez mais da palavra de Deus, que é o verdadeiro
refrigério que nós temos para a nossa alma. Verdade. E aí eu quero fazer algumas perguntas para vocês que estão nos assistindo de casa. O cristão, ele sofre? Será que o cristão sofre? E aí outra pergunta. Eu creio, Ronaldo, que nós somos amados de Deus. Amém? Né? Amém. Você que está em casa, também você pode dizer um amém, porque eu creio que você se sente amado e amada por Deus. Mas, pelo fato de sermos amados por Deus, por que nós sofremos aqui nessa terra? Né? Por que nós passamos, por exemplo, por pandemias como essa, perdemos pessoas que nós amamos? Eu creio que um dos maiores sofrimentos das pessoas é perder um ente querido, né? E a pergunta que não quer calar, o cristão, ele sofre? Então, como é que funciona, como é que a gente pode trabalhar com essa ideia de sofrimento associada à vida de um cristão? Se nós acreditamos que o nosso Deus nos ama, que o nosso Deus já tinha um propósito firmado para a nossa vida, desde antes de nós estarmos no ventre das nossas mães, como é que a gente pode entender essa questão do sofrimento? E vamos tentar utilizar o exemplo que nós estamos vivendo hoje. À luz da Bíblia, é muito importante que a gente entenda que essa palavra sofrimento, ela não é uma palavra que cabe, ela não se encaixa dentro da fé que nós professamos. Se nós acreditamos que Deus, o nosso Pai, Ele tem um propósito para a nossa vida, que tudo está de acordo com a vontade de Deus, eu acredito que um primeiro passo para que a gente consiga caminhar nesse período que nós estamos vivendo é entender que a palavra sofrimento, ela não é uma palavra muito feliz. Nós podemos interpretar isso como um tempo de aprendizagem, um tempo de recomeço, também um tempo de disciplina, por que não? Nosso Pai nos disciplina. Em determinados momentos, Ele precisa puxar as rédeas, quando nós estamos caminhando de alguma forma que não o agrada, para nos disciplinar. Então, acreditando e enxergando o nosso Deus como nosso Pai, nós não devemos pensar nessa situação como uma situação de sofrimento, e sim como uma situação de uma oportunidade de aprendizagem. Muitas vezes nós utilizamos esse termo porque nós vivemos e tentamos entender as coisas que nos cercam com os nossos olhos, com os olhos humanos. E aos olhos humanos essa palavra é totalmente cabível, né? As pessoas querem visitar alguns familiares, as pessoas querem fazer algumas práticas que de repente tinham como hábito anteriormente e hoje elas não podem. Então, aos olhos humanos, nós podemos identificar isso como uma espécie de sofrimento. Mas nós que cremos num Deus soberano, todo-poderoso, que nos ama e cuida de nós devemos substituir essa palavra sofrimento por qualquer outro desses termos que nós citamos. Seja disciplina, seja um tempo de recomeço, uma aprendizagem, né? E eu acredito que a partir daí nós vamos conseguir diluir um pouco essa dificuldade, vamos dizer assim, que está sendo tão largamente difundida aí nos meios de comunicação, nas redes sociais, e vamos tentar caminhar de uma forma mais tranquila. Isso mesmo, Ronaldo. Vou colocar mais lenha na fogueira, então. Vamos tentar aqui chegar no entendimento a respeito do sofrimento. Eu não sei você que está em casa assistindo a gente, mas você já passou pela sensação de que você, eu, Ronaldo, nós aqui, como somos cristãos firmes, vamos à igreja, oramos, lemos a Bíblia, e aí a gente passa por sofrimentos, a gente passa por enfermidades. E aí, Ronaldo, a gente olha para o nosso vizinho, que não é crente, que não é cristão, que é um ímpio, vamos usar uma palavra bíblica, né? É um ímpio, mas o cara está lá com saúde, o cara está lá prosperando, o cara está lá feliz da vida, né? E como que a gente interpreta? Eu estou sofrendo aqui, né? Necessitado de saúde, passando necessidade, e o meu vizinho está lá de boa e nem conhece a Deus e nem anda nos caminhos do Senhor, né? Essa é uma situação que eu acredito que, por mais que nós estejamos caminhando firmes, naquele momentozinho que
A gente acaba dando uma pequena deslizada, o coração humano é um coração falho, essas coisas acabam surgindo. Mas nesse caso, é muito importante que a gente entenda alguns detalhes e acredito que esses detalhes vão nos ajudar a nos afastar desse tipo de pensamento. Porque, em primeiro lugar, independente se essa pessoa que teoricamente está prosperando no momento em que eu passo por uma certa dificuldade, independente dela ser um ímpio, como diz a Bíblia, ou um cristão, nós não devemos, como cristãos, nos preocupar, focalizar, digamos assim, direcionar as nossas atenções para a vida da pessoa, não é verdade? Nós temos e cremos e louvamos e adoramos um Deus que tem promessas para a nossa vida. Então, a partir do momento que a gente fixa o nosso olhar e direciona as nossas atitudes para as promessas de Deus, nós vamos automaticamente nos libertar desse tipo de pensamento, porque isso nos conduz, de uma forma direta ou indireta, a um dos piores, não sei se a gente pode falar em piores pecados, mas nos direciona um pecado que a gente comete, que é o pecado da inveja. A partir do momento que a gente analisa que uma determinada pessoa tem algo que nós não temos, e principalmente que nós gostaríamos de ter, a gente acaba tendo uma prática invejosa, e a Bíblia condena isso de uma forma bem forte. Então, um outro detalhe que a gente precisa também perceber é que Jesus nunca disse que pelo fato de nós o seguirmos, pelo fato de nós o declararmos Senhor e Salvador da nossa vida, em momento algum ele disse que nós viveríamos numa grande festa aqui nesse mundo. Até porque ele diz que a nossa recompensa não é aqui, Nós estamos aqui, esse é o tempo que Deus determinou que nós estivéssemos nessa terra. Então, o que nós devemos fazer é entender e buscar essas saídas, buscar essas respostas à luz da Bíblia. Não pensando em respostas ou satisfações humanas. Eu não estou querendo dizer com isso que a gente tenha que incentivar, ou de repente que o cristão ele tem que ficar numa vida estática, inerte, esperando o retorno de Jesus. Não, se nós estamos aqui agora, nós devemos trabalhar, nós devemos nos esforçar para fazer o nosso melhor. Que quando nós fazemos o nosso melhor, isso gera frutos. E através desses frutos a gente está glorificando o nosso Deus. Mas ao mesmo tempo, nós temos que entender que esses ímpios, eles também são criaturas de Deus. E a partir do momento que eles se arrependem, eles também vão poder, e declaram Jesus como Senhor da sua vida, eles também vão poder ser identificados e declarados como filhos de Deus. E isso é uma das nossas missões aqui nessa terra, espalhar o Evangelho e cada vez mais angariar vidas para Jesus. Amém. E você citou aí, Ronaldo, uma palavra bastante forte. E quando nós sofremos e vemos, por exemplo, uma pessoa que não conhece a Cristo bem, e nós almejamos ter a vida que ela tem, nós estamos cometendo o pecado da inveja, E a gente olhando para a Bíblia, agora a gente vai olhar um pouquinho para a palavra, a gente vai ver no livro dos Salmos dois personagens que sentiram essa dorzinha no coração, de olhar para os ímpios e viam que eles estavam prosperando e eles estavam sofrendo. Você quer citar, Ronaldo, o exemplo? Posso, vamos lá. Nós temos aqui o Salmo 37, versículo 1, o Salmo de Davi, que diz o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. E temos também no Salmo 73, nos versículos 2 e 3, Salmo de Asaf, que diz o seguinte: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios.
Olha só, nós temos aqui dois personagens que sentiram, né, ao olhar para o ímpio e ver e perceber que eles estavam prosperando, e olhavam para a vida deles e viam que eles estavam num processo de sofrimento, né? Nós temos aí o exemplo de Davi, nós temos o exemplo de Asaf, né, que eram dois personagens que sentiram esse, vamos colocar aqui a inveja, né, de olhar e perceber que os ímpios estavam prosperando, e eles que eram firmes, serviam a Deus, não tinham essa mesma atenção de Deus, segundo a perspectiva deles, né? Uma perspectiva humana, né? Exatamente, a perspectiva humana. Vamos fazer uma pausa aqui. O pessoal está comentando aqui nas nossas redes sociais. Muito obrigado a vocês que estão aí participando com a gente, né? Deus abençoe a vida de cada um. A dona Vânia, ela escreveu assim: no mundo teremos aflições. No mundo teremos aflições, mas o conselho de Jesus é termos bom ânimo, e foi assim que ele venceu o mundo, e nós também vamos vencer. Amém. Então é a palavra aí da dona Vânia. A Miriam respondeu o seguinte: Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, e mais, no mundo tereis aflições. Então a Miriam está colocando isso aqui para a gente. E agora nós temos uma pergunta do Ebert. O Ebert disse o seguinte: então está errado dizer que o cristão sofre? Porque sentir dor é um sofrimento físico, ou a pessoa está sofrendo emocionalmente por uma perda de uma pessoa querida, mesmo que esse sofrimento seja passageiro. Eu entendi que aqui é uma pergunta, né? Então está errado dizer que o cristão sofre? Aí a gente vai buscar mais a questão do significado da palavra sofrimento, né? Na nossa língua é um termo, é uma palavra cotidiana. Então, assim, eu vejo que muitas vezes nós utilizamos essa palavra, e pode ser até, inclusive, que em algum momento, na tentativa de diluir o termo sofrimento na vida do cristão, a gente acabe até utilizando, tamanho a ocorrência disso no nosso dia a dia. O que eu vejo assim como mais importante é a questão do significado desse sofrimento. Muitas vezes a gente pode até estar passando por um processo em que as pessoas classifiquem como um sofrimento, e às vezes até mesmo nós classificarmos como sofrimento. Mas eu acredito que nós devemos tentar diluir o significado disso, né? Por mais que essa palavra seja utilizada, nós devemos tentar, no momento das nossas orações, no momento em que nós estamos estudando a palavra, no momento em que nós estamos tendo aquela comunhão com o nosso Deus, a gente tem que tentar reativar no nosso coração as lembranças, as promessas que Deus tem para a gente. E eu acredito que nesse momento, esse termo, por mais que essa palavra ela continue sendo utilizada, o significado dela para o cristão não vai ter a mesma força, o mesmo peso que tem para as demais pessoas. Então, eu acredito que é por aí, é o significado desse termo, né? Não seria uma coisa do tipo certo ou errado, digamos assim. É uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, mas para nós, lá no interior do nosso coração, do nosso sentimento, nós devemos tentar diluir e minimizar ao máximo esse significado, para que a gente possa caminhar de uma forma mais condizente. Até porque, já adiantando um pouquinho do que a gente vai falar, o apóstolo Paulo ele vai dizer que ele se gloriava no sofrimento, né? Por que Paulo falava isso? Ele falava isso justamente porque ele dizia assim, que o sofrimento que a gente tem aqui na terra não se compara à glória que está por vir. Então, se a gente for comparar na eternidade, que a gente vai viver com Cristo, com o sofrimento aqui, a gente tem que sofrer. E aí tem um detalhe, quando ele fala que o sofrimento, né, é passageiro, né, que ele se glorificava, se vangloriava do sofrimento, é como se ele se alegrasse do sofrimento por conta disso. Se a gente for analisar o termo, né,
entre aspas, se alegrar do sofrimento parece uma coisa contraditória. Mas nesse ponto, Paulo está dando o maior exemplo para a gente que o significado dessa palavra para ele não tinha força nenhuma. Por mais que ele enxergasse e se declarasse que estava passando por sofrimentos, o significado, a essência desse termo não feria a pessoa. Por quê? Porque esse significado para ele estava totalmente diluído. Ele conseguia enxergar além e fazia a comparação. O que é o agora, o que é o nosso tempo nessa terra, comparado à eternidade que nós vamos ter com Deus. Muito interessante. Se isso conforta você que está em casa, né, que está passando por sofrimento, queridos, por mais que soframos aqui nessa terra, não tem como comparar, né, a eternidade que vamos passar sem esse sofrimento. Apocalipse vai dizer que lá na eternidade não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter choro, não vai ter mais nada disso. Então o sofrimento vai cessar, né? Então não tem como nós compararmos o sofrimento que temos aqui. Por isso Paulo fala dessa alegria dele no sofrimento, porque ele sabia que um dia isso iria ter um final. Agradecer aqui o Luiz Antônio. Luiz Antônio falou assim: Deus abençoe o Ronaldo, ainda hoje deu aula online para o Vinícius e agora trazendo a palavra de Deus. Então, amém. Deus abençoe aí o Vinícius, toda a família dele, que vocês estejam bem e vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos seguir. Obrigado a vocês que estão aí interagindo com a gente. Podem mandar mais comentários, podem compartilhar aí o pensamento de vocês, que a gente está aqui justamente para caminharmos juntos, né? E Ronaldo, caminhando aqui um pouquinho mais adiante, nós podemos entender também que quando existe o sofrimento do ser humano, é uma forma também de Deus disciplinar os seus filhos, né? Alguns versículos que falam sobre isso, tem um versículo de Deuteronômio 8:5, fala o seguinte: sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então, eu acho que é muito importante a gente falar disso, né, nesse tempo, que muita gente está falando o seguinte: esse momento agora é castigo de Deus. É perigoso a gente falar. Eu digo que Deus pode estar disciplinando, né? Porque a Bíblia fala de disciplina, a Bíblia não fala, né, de castigo, de punição, no sentido de que Deus ele tem esse perfil, né? Mas eu prefiro a palavra disciplina. Sim. E nós temos, né, ao longo das histórias da Bíblia, nós temos vários exemplos desse processo de disciplina que Deus impôs ao seu povo, né? Nós podemos lembrar, por exemplo, quando o povo de Deus deixa o Egito, né, em direção à Terra Prometida, devido a algumas, condutas, ou até mesmo pensando de uma forma maior o propósito que Deus tinha para aquele povo, nós não podemos dizer que eles tiveram uma caminhada tranquila, uma caminhada suave. Eles ficaram durante 40 anos no deserto, depois tiveram que lutar para conseguir a terra da promessa, ou seja, a gente não pode dizer, né, pensando, e eu concordo com o que o senhor falou, eu também prefiro pensar no termo disciplina, né, porque se a gente for parar para analisar, o mesmo Deus que os conduziu durante 40 anos no deserto e fez com essa atitude com que a grande maioria dos que deixaram o Egito não entrassem na Terra Prometida, foi o mesmo Deus, por exemplo, que abriu o Mar Vermelho para que eles passassem, os livrando da morte nas mãos do exército egípcio. Então, uma coisa que tem confortado muito meu coração, é perceber, e a cada dia, eu acho que Deus vem dando mais exemplos disso para a gente, é que a nossa mente humana, ela é muito pequena, ela é muito limitada para entender os desígnios, os propósitos de Deus para a nossa vida. E um outro detalhe que eu acho que é extremamente importante para a gente, é que a partir do momento que nós realmente enxergarmos, entendermos e observarmos Deus como a figura do nosso Pai, esse termo, essa questão da punição, ela passa também a ser diluída.
e a gente começa a entender que o termo principal para isso é disciplina. O pai disciplina seu filho por amor. O pai, ele vê, ele enxerga coisas que o filho não enxerga. Então, se nós passamos por isso, se nós estamos passando por esse momento, é porque Deus tem alguma coisa que está guardada para a gente. E nós vamos utilizar esse aprendizado, nós vamos utilizar os efeitos dessa disciplina em algum momento. E principalmente, pode ser que não seja nem para a gente, pode ser que seja um aprendizado para que a gente possa, de repente, ajudar, auxiliar na vida de outras pessoas, não é verdade? Então, enxergar Deus como nosso Pai, eu acredito que nos permite enxergar essa situação de uma forma, obviamente séria como ela é, mas de uma forma um pouco mais suave. Eu vejo a disciplina de Deus com dois objetivos. E eu vejo que, em primeiro lugar, a disciplina de Deus a nós, filhos, né, é gerar em nós quebrantamento. Né? Deus, ele quer gerar em nós quebrantamento. E a segunda coisa que eu vejo, quando Deus, ele disciplina os seus filhos, é a questão do arrependimento. Né? Você citou a questão do povo no deserto. Então, a gente vê que em todos os momentos que Deus disciplinava aqueles que estavam ali no deserto, era com esse objetivo, de gerar neles o quebrantamento, de gerar neles o arrependimento. Né? Então, se você se sente, então, nesse momento, né, como a gente falou aqui, disciplinado por Deus através do sofrimento, então, talvez Deus esteja querendo gerar em nós esse quebrantamento, esse arrependimento por conta de algum erro das nossas vidas, né? Vamos aqui ver mais alguns comentários, Ronaldo? O pessoal está participando aqui, bem legal. Eu quero ler aqui o comentário do Geossi. O Geossi está acompanhando a gente. Ele disse o seguinte: todos nós, como cristãos, sofremos por várias razões, uma perda familiar, amigos, doença, e até mesmo esse momento que estamos passando. E Deus é que vai nos acalmar e vai zelar por cada um de nós. Obrigado, Geossi, pelo seu comentário aí também. A Débora Gutros deu um testemunho aqui, né? Legal, Débora, muito obrigado também pela sua participação. Ela falou o seguinte: em um momento da minha vida que eu passei pelo meu maior sofrimento, foi o momento que mais senti o cuidado e o amor de Deus e pude fortalecer minha fé. Assim consegui ter muito aprendizado em um momento de dor. Muito obrigado, Débora, pelo seu compartilhamento aí, pelo seu testemunho. A Vilma escreveu o seguinte: o sofrimento humano é para nos aperfeiçoar, é um aprendizado. Né? A Vilma colocou também esse seu testemunho. A Alessandra Pimenta escreveu assim: graça e paz, pastor, a disciplina nos corrige, e só corrige quem ama e quem quer bem. Né? Deus abençoe, muito obrigado aí, que Deus continue suprindo as necessidades de cada um. Isso aí, pessoal, continue participando, continue interagindo conosco. Nós temos aqui uma mensagem, né, que veio pelo Messenger. A dona Maria Antônia Barbeta, ela diz o seguinte: quero pedir oração para os filhos e netos. Estou feliz em poder assistir a célula. Obrigado, meu Deus. Bacana, né? Vamos orar sim. Quem sabe o seu Zé Carlos está lá com ela também, né? Que participa aí da nossa célula. Sim. Legal. Família abençoada. Deus continue cuidando aí de vocês. Muito obrigado, pessoal. Está muito bom receber aí esse retorno, né? Esse feedback aí de cada um. O pessoal está interagindo bastante, né? Verdade. Nós temos ainda alguns minutinhos para nós finalizarmos. Mas nós queremos falar aqui, Ronaldo, algumas coisas importantes, alguns tópicos importantes, para a gente fechar aqui esse assunto. O primeiro deles é que o sofrimento, isso é para acalmar seu coração, é para trazer aí alívio, né, para você que está nos assistindo, se porventura esteja sofrendo. O sofrimento é passageiro. Sim. O sofrimento é passageiro. Então a Bíblia vai nos dizer que o sofrimento, ele existe. Né? A gente está vendo aí, a gente já comentou sobre isso, né? O sofrimento, ele é passageiro, não é para a eternidade.
Então, é importante nós termos essa compreensão de que o sofrimento não vai durar para sempre. Exatamente, como a gente citou agora há pouco, né? O que são os anos que nós temos aqui nessa terra comparados com a eternidade que nós temos, que teremos com Deus, né? Então, o sofrimento ele é passageiro, né? E o que a gente tenta, o que a gente deve fazer é cada vez mais nos aproximarmos da palavra de Deus, da verdade que nós temos acesso, que é a palavra de Deus, para que nós possamos diluir essa dificuldade, diluir essa questão do sofrimento, para que nós também possamos passar por essa terra de uma forma mais suave. Mas lembrar, né, que não é para cá. Muitas vezes o reconhecimento, o retorno, vamos dizer assim, para o cristão não é aqui. A nossa glória, digamos assim, a nossa caminhada mira algo muito maior que a eternidade do Senhor Jesus. Exatamente. E para a gente firmar biblicamente isso, nós vamos ler lá 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 6. Esse versículo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, ele fala o seguinte: embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então ele fala duas coisas importantes aqui: embora no presente e por breve tempo. Sim. Então, e um outro detalhe que eu acho que é importante dentro dessa nossa caminhada final aqui é entender que o sofrimento na vida do cristão ele revela a glória futura, né? O Senhor Jesus ele nos deixa um ensinamento que, se nós quisermos segui-lo, teremos aflições, sofreremos perseguições, né? E o apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios 15, versículo 58, ele nos diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, ele nos incentiva a fazermos o nosso melhor, independente das circunstâncias que nos cercam, seja uma circunstância de dificuldade ou não. Porque quando ele diz, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, pode ser que o nosso reconhecimento, o nosso retorno, aqueles anseios humanos não venham. Mas não é porque os homens, de repente, não reconhecem o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa dedicação, que nós devemos parar. Nós temos que saber que o nosso Deus, Ele nos observa, Ele está conosco todo o tempo, e o nosso reconhecimento virá dEle. Vamos mirar em Deus, vamos mirar no céu, vamos mirar nas promessas de Deus, e aí a gente vai seguir firme, dando o nosso melhor. Verdade. Dentro ainda dessa perspectiva de que o sofrimento revela a glória futura, tem um outro versículo de Romanos 8, 18, Romanos 8, se você estiver anotando aí em casa, Romanos 8, 18 diz o seguinte: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, o sofrimento de agora não se compara, né, à glória de Deus que ainda haverá de ser revelada a nós. Então, isso fortalece, né, isso traz conforto para o nosso coração. E o Felipe Koradeski, ele citou um outro versículo aqui, que tem tudo a ver com isso também. Ele lembrou lá de 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então é um versículo bastante interessante. Sim. Também. Né? Obrigado ao Felipe Koradeski pela sua contribuição. A sua esposa, Vanessa, também fez um comentário aqui. Ela diz: sofrimento é também uma oportunidade para que Deus nos surpreenda com seu cuidado e consolo. Sabe, mulher? Sabe, amor. Deus abençoe, Vanessa. Obrigado aí também pela sua contribuição. Deixa eu ver quem mais. A Carmen também deu a sua contribuição. Ela disse o seguinte: temos que ter em mente que tem sofrimento que é para provar nossa fé. Nem todo sofrimento vem de Deus, embora todos sejam permissão de Deus, como foi o caso de Jó. Satanás o tentou e Jó não blasfemou,
nem perdeu a fé. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Muito obrigado aí também pela Carmen, pela sua contribuição, muito propícia. A Rose Lemes também escreveu o seguinte: mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir nossos olhos. Ronaldo, diante de tantos comentários aí, a gente precisa falar mais nada. A gente aqui está só agradecendo a Deus, né, pela participação de vocês e por tantos comentários bem colocados de cada um de vocês aí de casa. Realmente é muito bom poder aqui, né, ter esse retorno, esse feedback aí de vocês. Então, queridos, para a gente fechar aqui, Ronaldo, as últimas palavras nossas aqui, e dizer, né, que parece ser um sofrimento, sim, isso que a gente está passando. Sim. Porque muitas pessoas estão perdendo seus parentes, perdendo seus familiares. A gente tem visto alguns vídeos aí, né, na internet, na TV, pessoas, né, nos hospitais passando momentos críticos, né, por conta de tudo isso. Mas não é só o Covid-19 que mata. Exatamente, né? É um momento onde a gente tem que entender que essa situação é uma situação crítica, interpretar, seguir com o máximo de seriedade possível e, principalmente, enxergar como uma oportunidade para que a gente entenda que nós dependemos do nosso Deus em todo instante. Se não for pela permissão de Deus, se não for da vontade de Deus, nós não vamos conseguir dar um passo, nós não vamos conseguir seguir adiante. Então, finalizando aqui esse momento, eu queria deixar para os irmãos essa reflexão. Deus está nos dando a oportunidade, mais uma vez, de entendermos que nós dependemos dele. Que se nós tivermos a intenção de seguir pelos nossos próprios passos, pelo nosso próprio caminho, enfim, pela nossa vontade ou pela nossa intuição, nós não vamos conseguir. Observem que um vírus, um elemento que a gente nem vê, tem devastado, e a gente tem obtido tantas informações de países europeus com uma grande quantidade de mortes todos os dias. E para finalizar, eu gostaria de deixar para a nossa reflexão o seguinte comentário: nós estamos isolados, né? Nós estamos cada um nas suas casas, não podemos visitar aqueles entes queridos, não podemos atuar com a prática do nosso dia a dia. Mas o nosso Deus é perfeito. Ele nos dá, por exemplo, ele nos premia com a questão tecnológica, que nos dá a oportunidade de chegar a tantas casas, e principalmente ele nos deixa esse guia, essa palavra, que é o verdadeiro conforto que nós temos. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, e entendermos que, por mais que seja um momento difícil, nós não podemos nos isolar. Espiritualmente, nós não podemos nos isolar. Então, você tem formas, por mais que você não possa pessoalmente visitar, mas você tem formas de chegar, de conversar, de buscar uma palavra de auxílio e entender que o nosso verdadeiro conforto não vai vir simplesmente de uma atitude, de repente uma ação que nós vamos ter contato. O nosso verdadeiro conforto, a verdadeira paz que excede qualquer tipo de compreensão, ela está na palavra de Deus. O nosso verdadeiro refrigério vem da palavra de Deus. Então, não se isolem, procurem sempre estar em contato, utilizando a tecnologia, para estar em contato com outros irmãos. Nossa igreja é uma igreja que está ativa, nós não estamos, digamos assim, sentindo falta, porque nós estamos participando, temos nosso culto, temos o culto de oração, as células a partir de agora. Então vamos tentar praticar esse novo tipo de contato, para colocar em prática essa ação para que a gente não se isole. E lembrando sempre que no momento de aflição, com certeza nós vamos, na palavra de Deus, encontrar a resposta que nós precisamos. Aqui nós vamos conseguir encontrar o refrigério para as nossas aflições. Obrigado, Ronaldo. E eu tenho uma pergunta aqui da Daniela Marcondes. Ela falou assim: por favor, responda para mim.
Obrigado aí, Daniela, pela sua participação. Ela colocou o seguinte, vamos ver o que ela escreveu aqui. Mesmo passando por dores, sofrimentos, porque muitos não aprendem, por orgulho, por vaidade. Caramba! Olha, Vanessa, Daniela, a sua pergunta é bastante profunda, né? Mas eu vejo que o sofrimento é consequência do pecado. Consequência do pecado. Aí entra o orgulho, aí entra a vaidade, aí entra muita coisa. Mas a origem, a raiz de tudo isso é o pecado. Desde que, aí a gente tem que voltar lá para o Gênesis, né? Sim. Quando Adão e Eva, eles pecaram, então eles passaram a sofrer. O que Deus falou lá para Adão? Adão, a partir de agora você vai ter que trabalhar, cara. Suor do seu rosto você vai comer. Né? Não que o trabalho seja um sofrimento, mas ele disse que teria que correr atrás do prejuízo. Agora é contigo. Agora é contigo. Para Eva, o que Deus falou? A partir de agora você vai sofrer as dores do parto. As dores do parto. Né? Então, o sofrimento é consequência do pecado humano. Desde que o pecado entrou na humanidade, o homem e a mulher, eles passaram então a passar pelo sofrimento. Ok, Dani? Espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta. E ela disse assim que esses momentos têm sido muito ricos para eles. Glória a Deus, né? Que Glória bom a Deus. que vocês podem estar com a gente aí. Um outro comentário aqui da Júlia. A Júlia diz o seguinte: como diz em Tiago 1, trazido pelo pastor há poucos dias atrás, as provações ou sofrimentos, podemos dizer, nos fazem perseverantes, e a perseverança gera maturidade e integridade. Então, obrigado aí também, Júlia, pelo seu comentário. E assim, então, agradecendo a todos vocês, nós estamos finalizando aqui a nossa célula, mas antes de qualquer coisa, a gente quer orar pela sua vida. E antes de orar também, eu quero ler com vocês um versículo apenas de Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você ama a Deus? Nós amamos a Deus. Amém. Então, todas as coisas da nossa vida, quer seja o sofrimento, vai cooperar para o nosso bem, né? Vai gerar em nós alguma consequência, maturidade, crescimento, né? E isso certamente vai tocar no nosso coração, vai nos tornar melhores diante do Senhor. Mas aí é só para aqueles que realmente entendem, né, como Paulo disse, né, que ele se gloriava, ele se alegrava nas tribulações, porque ele sabia o que estava esperando por ele. Vamos orar juntos, queridos? Vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. E eu vou pedir para o Ronaldo, né? Eu orei no início, agora o Ronaldo vai estar orando aqui, finalizando, depois a gente se despede de vocês. Vamos orar. Pai amado, mais uma vez queremos dar graças ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de chegarmos à casa dos nossos irmãos que fisicamente podem estar longe, mas em espírito, em verdade e no âmbito de cada coração, nós sentimos que continuamos exercendo a unidade da Tua igreja, Pai. Nós queremos, Pai, Te louvar e Te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de crescermos como cristãos, crescermos a ponto de sermos chamados de Teus filhos. Obrigado, Senhor, por esse momento de disciplina. Obrigado, Senhor, porque eu creio que muitos corações irão se quebrantar ao Senhor por conta desse momento. Nós agradecemos e pedimos, Senhor, que o Seu Santo Espírito preencha o coração de cada uma das pessoas, cada um dos irmãos que estão acompanhando esse nosso momento, daqueles que por algum motivo, Pai, não puderam estar acompanhando. Que o Senhor sabe, que o Senhor sonda os seus corações e que o Senhor tem o verdadeiro refrigério, a verdadeira paz que excede qualquer tipo de compreensão humana. Obrigado, Senhor, porque nesse momento nós cremos que poderemos crescer e dar exemplos, servir como exemplos, que as nossas atitudes, que a nossa vida possa influenciar outras pessoas e que cada vez mais, Senhor,
almas, vidas sejam trazidas para o teu reino, para a tua verdade, que é soberana sobre todas as coisas. Senhor, nossas palavras elas são extremamente simples e humildes para agradecer e te louvar por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor. Continua cuidando de nós, continua abençoando a nossa igreja, a vida do nosso pastor, os ministérios, as células, e que nós possamos, Senhor, que a tua igreja, situada nessa cidade, possa ser vista como um exemplo para as demais, mas sempre nos esvaziando, Senhor, de qualquer tipo de orgulho e de vaidade, porque tudo que é feito é para o Senhor, é para honrar e glorificar o teu santo nome. Essa é a nossa oração, Senhor, pedindo que o Senhor seja conosco cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Nosso próximo encontro será amanhã, às 12 horas, meio-dia, no programa Conexão Metodista. Espero vocês, para a gente participar junto desse momento de compartilhar ainda mais a palavra do Senhor. Então, amanhã, meio-dia, nós temos um encontro marcado. E para matar a saudade, nós vamos finalizar aí essa nossa transmissão com um videozinho, um vídeo curto aí das nossas células. Então, espero que você curta aí, que você reveja os irmãos, que você viva essa experiência aí de matar a saudade dos nossos grupos que se reúnem durante a semana. Deus abençoe vocês, pessoal. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Deus abençoe a todos nós. Amém. Obrigado, Felipe. Deus abençoe a sua vida. Obrigado a você que está em casa. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.